Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha de livro. Hoje a gente vai falar sobre um livro chamado Range. Esse é o livro aqui, conforme vocês podem ver no Kindle. No momento que eu estou fazendo essa resenha para vocês, esse livro ele ainda não foi lançado, traduzido para português, ele só tem em inglês. O ponto que o autor desse livro defende é que no mundo moderno, as pessoas mais generalistas, ou seja, as pessoas que tiverem uma visão mais ampla de mundo, elas vão se dar melhor do que as pessoas altamente especializadas. A minha primeira impressão quando eu vi isso é que eu tive um certo descrédito, porque naturalmente a gente começa a entender até pela própria faculdade que em algum momento a gente tem que começar a se especializar em determinado assunto, né? E muito cedo nas nossas vidas, seja até na escolha do vestibular, da faculdade, da especialização, do MBA, a gente vem sendo sempre direcionados para esse entendimento de que quanto mais você se especializar, melhor. E o que o autor traz é justamente uma segunda visão em relação a essa outra especialização. Uma visão de que em determinados momentos, quando você é generalista, isso é bom para a sua vida, para o seu crescimento pessoal e profissional. Na prática, o Range se baseia na ideia de que você experimentar diversas coisas, você ter diversos pontos de vista, você estudar coisas diferentes, você ouvir opiniões, ler livros e, enfim, você ter diversos inputs diferentes, ele vai ser um diferencial para a sociedade moderna. Existe uma tese que é muito bem aceita por diversos livros, autores e tudo mais, que diz que quanto mais cedo você começar a fazer uma determinada atividade, quanto mais cedo você se especializar naquilo, quanto mais horas você aplicar naquela atividade, melhor você vai ficar. E o Range, na verdade, ele traz uma outra visão sobre essa tese. O que ele fala? Ele fala assim, olha, isso é verdade para coisas que têm um procedimento padrão, para esportes ou para atividades que você tem uma operação que você consegue mais ou menos prever. Para atividades extremamente complexas atualmente e que exigem uma análise crítica, ou seja, quando você está no trabalho ou quando você está fazendo alguma coisa que você não tem a mínima noção do que pode acontecer, do que pode vir, de qual problema vai chegar, e se especializado em alguma coisa não vai te ajudar tanto. Mas se você tiver diversos pontos de vista, se você tiver experimentado diversos tipos de opiniões, de leituras, se você tiver diversos inputs, isso pode te ajudar a tomar a melhor decisão possível diante de um problema que você nunca viu. O avanço da inteligência artificial, dos robôs, da automação e tudo mais, as atividades procedurais, as atividades repetitivas, cada vez mais os robôs vão fazer elas. Mas que quando a gente se depara com situações onde você precisa ter uma análise crítica, quando você precisa ter visão do todo, de contexto e tudo mais, cada vez mais os humanos vão ser necessários. E esses humanos, para ter esse tipo de análise, eles precisam ser pessoas que tenham uma certa visão de cima, né? Uma visão de todo. E aí, quando a gente olha para esse tipo de análise crítica, é que efetivamente os generalistas acabam se dando melhor. E assim, se você for ler o livro, você vai perceber que o David ele traz diversos estudos científicos e tal para embasar a tese dele. A educação superior, né, quer dizer, o fato de que o que a gente aprende hoje nas universidades, na faculdade, está completamente fora do contexto do que você aplica no dia a dia, né? Então, muito cedo logo a gente já direcionado a se especializar demais em algum determinado ponto, algum determinado assunto, engenharia, direito, medicina, sei lá o quê, e a cada vez a se especializar mais e mais e mais, e a gente às vezes fica ali naquele mundinho, naquela bolha, sem ter uma visão sistêmica, sem ter uma visão macro. Te sugere cada vez mais a ter uma visão sistêmica, a ter uma visão aberta, né? A ser mais open-minded, ou seja, mesmo que você estude, por exemplo, a ciência da computação, o fato de você se interessar por artes, por exemplo, ou se interessar por medicina, ou se interessar por direito, isso pode acabar te ajudando em algum momento a tomar uma decisão mais acertada. Então, em resumo, o que Range diz é que talvez isso seja um dos motivos pelos quais as universidades e as faculdades elas não estão conseguindo mais endereçar 100% dos problemas aí necessários para quando você sai. Quando você sai da faculdade, na verdade você se depara com diversos problemas inesperados, problemas que você nunca viu antes no mercado e que o aprendizado tradicional
como ele te ensina coisas lineares, como ele te ensina no modelo de repetição, a ler, a decorar e tudo mais, às vezes, muitas vezes a gente se sente sem chão, sem entender como é que você resolve os problemas complexos que o mundo te apresenta hoje. Um exemplo que o David cita no livro, que eu achei bem interessante, é relacionado a quando você está por dentro, por exemplo, de um projeto, né? Vamos supor que você é gerente de um projeto, ou que você está ligado a algum projeto na sua empresa ou na faculdade, e alguém te pergunta qual o prazo que você estima que esse projeto vai terminar, que ele vai acontecer. E aí, alguns estudos e algumas pesquisas sugerem que quando você está dentro do projeto, você tende a ser mais otimista do que quem está vendo de fora. Né? Então, quem está vendo de fora, aquela opinião de uma pessoa que está totalmente independente ali do dia a dia, do seu projeto, da sua faculdade, do seu trabalho, tende a ter uma visão um pouco mais realista. Então, é sempre bom a gente procurar mais opiniões, trazer mais pontos de vista, né? Ter mais essa análise sistêmica do todo e sair mais das nossas bolhas, né? Então o livro, eu acho que foi realmente um grande tapa na cara de mostrar isso, de mostrar que às vezes a gente está muito preso ali no nosso mundo, com as pessoas que a gente conhece, e esquece de ouvir pessoas de fora que podem ter opiniões extremamente interessantes. O livro é repleto, tem muitas histórias, realmente, muitos exemplos para embasar a opinião do autor, do David Epstein, mas talvez um exemplo que eu achei interessante é relacionado à faculdade, né? Eles fizeram um estudo lá, os psicólogos comportamentais, relacionados a universidades que fazem o aluno ter que escolher uma especialidade muito cedo versus as universidades que deixam o aluno estudar disciplinas mais gerais e que a escolha da especialidade vai para depois. E aí o estudo tendeu a mostrar que quem escolhe a especialidade mais cedo, apesar de aprender mais disciplinas, ter mais foco, normalmente essa pessoa tende a mudar mais de carreira do que quem escolheu a universidade depois. Ou seja, às vezes naquela questão de ansiedade, de especializar muito rápido, você acaba fazendo uma escolha e depois nota que não era aquilo que você queria. Então o fato de você experimentar diversos conhecimentos, diversos assuntos, né, pode ajudar depois efetivamente a você fazer uma escolha mais acertada. Olha, se você é uma pessoa que vive mudando de carreira, de emprego, de faculdade, de namorado ou namorada, alguma coisa do tipo, esse livro vai com certeza te ajudar a se entender melhor e a perceber que você não está isolado no mundo. Para os nerds de plantão, uma curiosidade, o livro fala sobre a história da Nintendo, citando um dos maiores ícones e designers da companhia, que foi o Yokoi. O Yokoi era um cara que sempre pensou muito amplamente, ele nunca foi um cara muito técnico, ele nunca foi aquele cara que fazia a engenharia acontecer, mas ele era aquele cara que trazia as inovações, que trouxe o Game Boy, que trouxe diversas coisas aí, que trouxe diversos produtos que efetivamente revolucionaram a forma como os consumidores viam a Nintendo, né? Então isso só foi possível graças a essa visão bem ampla que ele tinha sobre tudo e graças a diversas inspirações e inovações que ele trouxe. Um detalhe importante é que, apesar de defender que os generalistas cada vez mais vão ser importantes na contextualização do mundo moderno, Range em nenhum momento cita que o mundo não precisa dos especialistas, tá? De fato, em algumas posições a gente precisa realmente de pessoas extremamente especialistas. E aí o David cita alguns exemplos como médicos, pilotos de avião e tudo mais. Então, para algumas determinadas profissões, alguns determinados papéis, quanto mais especialista aquela pessoa for, melhor. Mas, efetivamente, o que o livro traz é uma reflexão se de fato a gente precisa continuar nessa questão até obsessiva de ultra especialização, considerando aí os avanços tecnológicos e considerando que cada vez mais a gente se depara com problemas extremamente complexos que exigem uma análise crítica. Vamos aos pontos fracos que eu achei do livro, tá? O Range é como se fosse um grande apanhado de pequenas histórias, né? Então o David ele vai contando pequenas histórias para embasar a teoria dele de que ser generalista vai ser cada vez melhor no mundo atual. Só que o que acontece? Ele coloca diversas pequenas histórias
que é como se você estivesse lendo matérias de revista, é como se você pegasse diversas matérias de revista, compilasse e fizesse um livro. Então, o que você vai perceber na leitura é que não segue uma espécie de início, meio e fim bem definido. Você vai lendo uma história, essa história termina, depois você começa outra e por aí vai. E aí, considerando isso, eu achei que Range ele se torna um pouco repetitivo. Chega um momento que você lê diversos casos e já comprou o argumento do autor. Você já entendeu, já falou assim, cara, David, eu entendi que ser generalista é bom. Agora, cara, vamos lá, como é que eu aplico isso aqui no meu dia a dia? Como é que, se eu for ultra especialista, como é que eu faço para virar um cara com visão mais ampla, mais crítica e tudo mais? Você começa a se perguntar isso. E aí, quando você imagina que o autor vai te levar para esse caminho, na verdade, ele começa a trazer mais histórias, mais histórias, mais histórias, mais histórias. E o livro é isso, é um grande compilado de pequenas histórias que embasam o argumento principal. Então, assim, o que eu achei? Que do meio para o final, o livro ele se torna um pouco repetitivo. Poderia ser um livro bem menor, tá? Poderia ter menos páginas, ser mais sucinto, né? E poderia ter uma estruturação um pouco mais interessante. Mesmo assim, se você me perguntar se eu indico, é um livro sim que eu indico, é um livro que te faz trazer algumas reflexões sobre como o mundo moderno vai ser daqui para frente, que tipo de perfil que você precisa ter atenção, que tipo de pensamento que você vai precisar ter, como a análise crítica vai te fazer melhorar e chegar a um novo patamar pessoal e profissional. Então sim, eu indico o Range, eu acho que é uma leitura interessante, é uma leitura esclarecedora, tá? Apesar desse detalhe da estruturação. Então é isso, por hoje é só. Se você gostou dessa resenha, não esquece de se inscrever no canal e dar like.